Aula 6. Obediência a Deus. Objetivos: ensinar o significado da verdadeira obediência, motivar o novo crente a obedecer, fornecer-lhe orientações práticas para que se torne obediente a Deus, indicar áreas de sua vida em que pode estar precisando obedecer a Deus. Revisão: verificar sua caderneta de estudo devocional. Ver se ele tem sido fiel no estudo. Recapitular a aula anterior sobre a oração, fazendo-lhe as seguintes perguntas: o que é oração? Por que ela é necessária? Como nossas orações podem tornar-se mais eficazes? Cite alguns dos empecilhos que podem atuar em nossa vida, prejudicando nossas orações. Responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. Lição 3. Obediência a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. 1 de João 2, 3 e 4. A obediência é um elemento-chave para uma vida vitoriosa. A palavra de Deus confere grande importância a essa virtude, que é uma prova de nossa consagração pessoal a Deus. Na passagem acima, João afirma que a obediência é um sinal de que o indivíduo é realmente salvo. É essencial que ajudemos o novo crente a cultivar uma vida de obediência. E isso não acontece da noite para o dia. Contudo, podemos iniciar o processo mostrando-lhe com clareza a necessidade da obediência e os métodos para isso. O que significa obedecer? Um dicionário define a obediência como sendo o estado ou ato de submissão à vontade de outrem. Essa definição contém algumas implicações práticas para o crente. Primeiro, ela dá a entender que para obedecer é preciso que haja uma autoridade que será objeto de nossa obediência. Em nosso caso, essa autoridade a quem prestamos obediência é Deus. Em segundo lugar, essa definição ensina que a verdadeira obediência não é apenas um ato, mas também uma atitude interior de submissão. Isso significa que a verdadeira obediência é produto de uma decisão interior de sermos submissos e não de uma submissão forçada e involuntária. Isso parece indicar claramente que a verdadeira obediência no plano espiritual é o ato de se seguir à vontade de Deus na nossa vida, em todos os aspectos, por um desejo do próprio coração. A verdadeira obediência a Deus também pode ser definida em termos daquilo que ela não é. Primeiro, a verdadeira obediência não é servir em nossos próprios termos, embora muitas vezes seja desse modo que tentamos servir ao Senhor. 2. A verdadeira obediência não resulta de um asceticismo, nem ele é fruto da obediência. Não precisamos nos tornar aviltados para sermos obedientes ao Senhor. Obedecer não implica deixar de nos alegrarmos ou de possuirmos bens. A verdadeira obediência não é apenas uma conformidade exterior com os seus mandamentos. Uma importante característica da verdadeira obediência é que ela procede do coração. Se não tivermos um desejo sincero, oriundo do coração, de sermos obedientes, nossos atos de obediência aos mandamentos de Deus não passam de mero legalismo. Por que devemos ser obedientes? Será bom apresentarmos ao novo crente razões para a obediência, a fim de que ele se sinta corretamente motivado a tornar-se obediente no viver diário. A seguir, damos uma lista de 3 razões básicas para a obediência. Não é preciso passar muito no que Deus fez por nós. A seguir, damos uma lista de 3 razões básicas para a obediência
e essas devem ser suficientes para incentivar qualquer novo convertido. 1. Devemos obedecer a Deus porque Ele nos ama e merece nosso amor e obediência. Não é preciso pensar muito no que Deus fez por nós para que fiquemos maravilhados com seu amor desinteressado. Não é difícil obedecer a alguém que nos ama assim. Leiam-se os seguintes versículos: 1 de João 4, versículo 16, e o capítulo 5, versículo 2. Apocalipse 4, versículo 11. Segundo, devemos ser obedientes porque é um modo prático de demonstrarmos amor por Deus. Isso faz com que nosso amor deixe de ser um mero palavreado e passe a ser demonstrado na prática. Essa prova de nosso amor para com Deus deve estar presente em todos os aspectos de nossa vida. Os versos seguintes mostram isso claramente. João 14, verso 21, 1 de João 5, verso 3. Devemos ser obedientes porque Deus ordena que o sejamos. Quando Deus ordena que façamos qualquer coisa, não temos outra opção senão fazê-lo. Os textos seguintes apresentam a vontade de Deus nessa questão. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, 1 Timóteo 6, verso 14, Tiago 1, verso 22, 1 João 5, versos 2 e 3. Como nos tornamos obedientes? É importante oferecer ao novo crente sugestões práticas para ele cultivar uma atitude de obediência a Deus. Damos abaixo 4 passos para se obter essa atitude. Primeiro, conhecer os mandamentos de Deus. Será difícil para uma pessoa ser obediente se ela não sabe a quem vai obedecer. É importante termos um conhecimento sempre crescente da palavra de Deus, para vermos com clareza o que Deus quer que façamos. Ele já nos revelou muita coisa daquilo que deseja de nós. Os versos seguintes abordam essa questão. Salmo 119, versículos 11, 105 e 130. 2 Timóteo 3, verso 16. Segundo passo, buscar o poder de Deus. Com nossas próprias forças será impossível nos tornarmos obedientes a Deus. Temos de buscar o poder do Senhor para que sejamos capazes de realizar sua vontade. Através do seu Santo Espírito, Deus nos concede forças para isso. Na 4ª aula de aconselhamento, falamos como podemos receber o poder de Deus, pelo enchimento do Espírito Santo. Recapitulemos essa lição e também leiamos os seguintes versículos. Atos 1, versículo 8, Gálatas 2, versículo 20, Efésios 5, versículo 18 e Filipenses 4, versículo 13. Terceiro passo, ter uma atitude correta. A atitude que temos para com Deus, no que diz respeito à obediência e ao trabalho que fazemos para Ele, terá uma influência muito grande sobre nós, no que se refere a termos ou não uma vida obediente. A palavra de Deus apresenta várias atitudes que podemos ter, as quais influenciarão diretamente na formação da verdadeira obediência em nosso coração. 1. Ter prazer em fazer a vontade de Deus. Você tem essa atitude no coração? Se não, basta que peça a Deus e Ele lhe dará esse sentimento. O verso seguinte fala claramente dessa atitude. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. 2. Fazer a vontade de Deus diligentemente. Ao buscarmos fazer a vontade de Deus, não podemos ter uma atitude descuidada. Você tem sido diligente na realização da sua vontade? Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois é cumpri-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 26, verso 16. Ser sincero na obediência.
Deus não quer uma obediência fingida, mas sincera. Esforcemo-nos para realizar a sua vontade com toda a sinceridade de coração. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Lucas 8, versículo 15. Quarto passo. Aprender a vencer as tentações. Será importante que o novo crente aprenda como deve encarar as tentações, para que possa levar uma vida de obediência a Deus. Na 7ª aula de aconselhamento, ensinaremos como o crente deve reagir às tentações. Portanto, aqui vamos apenas mencionar esse passo. Digamos ao novo crente que estudaremos o assunto com maiores detalhes na próxima aula. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Será proveitoso que encerremos esta aula dando ao novo crente algumas sugestões práticas sobre os aspectos de sua vida nos quais ele esteja precisando obedecer. Damos abaixo uma lista de áreas práticas nas quais pode haver necessidade de obediência. 1. Testemunhar do Evangelho. 2. Frequência e integração na igreja. 3. Oração. 4. Estudo bíblico e momento devocional. 5. Trabalho. 6. Cônjuge. 7. Controle do tempo. 8. Prioridades, etc. Tarefas. Pedir ao novo crente para continuar com as anotações na caderneta. Verificar como está indo sua integração na igreja. Pedir ao novo crente para continuar a ler os livros recomendados anteriormente.